Graça e paz, igreja. Todo mundo está bem? Passou uma semana abençoada? Amém. Bom, essa semana eu fiquei incumbida de estar entrando na nova temática da próxima semana, né? Tá todo mundo... Bom, pelo menos segunda-feira tinha um monte de gente. Né? Seguindo o livrinho da campanha, da família. E essa semana, pelo menos assim, pelo que eu já comecei a trabalhar algumas coisas... Até na minha própria vida, Deus já tem falado muito sobre o casamento, né? O versículo que eu entendi ser chave dessa semana era que Deus falou que era bom que o homem ficasse sozinho aqui na terra? Não, né? O que ele falou? Que não é bom que o homem estivesse só. E aí, o que ele fez? Ixi, está muito devagarzinho, vocês não almoçaram hoje. O que Deus fez? Uma companheira. Então, o casamento foi invenção minha? Foi invenção sua? De quem que foi? Deus. O casamento foi plano de Deus. Então, Deus teve esse sonho e realizou na vida do ser humano. E o versículo que o Luiz pregou da semana passada, que era: por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão quantas carnes? Uma só carne. Então, isso é bem interessante a gente ter essa ideia hoje, que o casamento não é plano nem meu nem seu, é um plano de Deus. Então, se é de Deus, Deus ele teve uma ideia inicial, e Deus ele criou o casamento para ser para a vida toda. Mas, em virtude do pecado, que nem a gente viu durante a semana, em virtude do pecado, isso foi modificado. E a gente vê que hoje tem tido muita influência negativa contra as famílias. Principalmente a gente vê que as novelas hoje estão intoxicadas de material que denigre a imagem da família como um todo. Pelo menos eu evito assistir televisão. Eu falo assim, para mim, durante a semana, a única coisa que eu tenho assistido é só o MasterChef e olha lá quando dá. Porque, infelizmente, a gente vê que a mídia, principalmente essas grandes emissoras, ela tem jogado uma grande quantidade de material para que esses valores sejam invertidos. A gente viu que também que o casamento é entre homem e mulher. E essa ideologia também não é a que prega a televisão, infelizmente. Então, a gente tem que entender. Hoje a lição de número 7 hoje, falava que o casamento não é brincadeira. Não é brincadeira. E a gente tem que entender que quando essa questão, que Jesus ele veio para se unir com a sua igreja, que isso a gente vai ver um pouquinho hoje, ele se tornou uma carne com a igreja. E é desse jeito que a gente tem que entender o nosso casamento, nessa mesma perspectiva, nesse mesmo sentido. Obrigada, seu Dequinha. Então, a gente só descobre que o casamento não é brincadeira, porque antes de casar, a gente sonha com tudo, né? A gente imagina o bolo, a gente imagina a festa, a gente imagina como que vai entrar os padrinhos, a gente idealiza o casamento do ano para a nossa celebração. Mas e no dia depois do casamento? Que é onde que tudo começa de verdade, né? Que passa a valer. Eu lembro que no seminário, uma vez, um pastor nosso contou que o casamento mais rápido de Prudente durou 2 dias. Porque aconteceu no sábado e na segunda-feira o casal já estava no cartório se separando. É um absurdo, mas isso acontece, infelizmente. Será que estava baseado nos alicerces de Deus? E é isso que a gente tem que entender. Eu quero que vocês imaginem um navio. A minha família é família de pescador, né? Que eu sei que na igreja tem bastante pescador. Mas no barquinho, geralmente, cada um de pesca, todo mundo é... Não tem aquele sentido mesmo assim de trabalho e tudo. A gente vai mais para se divertir, né, quando a gente vai pescar. Mas no navio, cada um tem uma função, não tem? Tem lá os marinheiros. O que o marinheiro faz? Ele auxilia nas manobras, ele auxilia na carga e descarga, ele auxilia na limpeza, na arrumação, higiene dos alojamentos. Ele tem as funções, principalmente de cuidar para que os equipamentos do navio sempre estejam em bom uso. Além do marinheiro, tem o que eles chamam de imediato do navio.
O imediato, ele é o segundo na escala de comando. Então, ou seja, ele que é responsável por toda a parte administrativa. Ele preza a ordem, a disciplina, a limpeza, o bom funcionamento de todos os setores. E tem o comandante. O comandante, como a gente sabe, é a autoridade máxima, né, dentro de um navio. Que ele também é responsável por tudo o que acontece a bordo. Principalmente, não poupar esforços para que todo o trabalho a bordo seja feito da maneira mais segura e eficiente. Agora, vocês imaginem, se cada um decidir ser o chefe, o que acontece? Se dentro do navio, cada um tem o seu papel. E se todo mundo resolve ser o chefe, o que acontece? Olha lá o que acontece. O navio afunda, não afunda? Porque ele não tem uma direção. Ele não tem um caminho, ele não tem um comandante. E é nesse sentido que nós vamos entrar na proposta dessa semana, que ela vai falar dos deveres do marido e da esposa. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Efésios, capítulo 5, de 22 a 33. Eu sei que é um texto bem conhecido e nós vamos ler ele de novo. Todo mundo achou amém? O texto ele fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. É um texto bem profundo, né? E aqui a gente vê várias responsabilidades e deveres que nós devemos ter, tanto mulheres como os esposos. E o primeiro desses deveres é que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Aqui o que é interessante é que esse amor, ele é o amor ágape, né? Que é traduzido como amor ágape. E é um amor incondicional. É um amor sem medidas, ou seja, é o próprio amor de Deus. A gente consegue medir o amor de Deus? Não, é um amor incondicional, não é? Então, ou seja, quando a gente olha assim, de maneira bem clara, a gente pensa que é impossível a gente amar como Deus, não é? Que a gente não seria capaz de amar como. E é nesse momento que entra a nossa dependência do Espírito Santo. Que a gente tem que depender todos os dias do Espírito Santo dentro do nosso casamento. Para que a gente se fortaleça, para que a gente esteja cada vez mais próximos de conseguir alcançar esse amor de Deus. Em Romanos 8, 26, fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito atua na nossa vida, desde que a gente permita com que isso aconteça.
Eu sei que os jovens devem estar pensando, é dever para marido e para esposa, né? Eu não casei ainda. Então a gente tem que se atentar muito a isso, até antes de a gente entrar num relacionamento. Por quê? Porque a nossa vida toda vai ser baseada sobre esses deveres depois do casamento. Quando a gente, que nem eu falei, antes a gente pensa só na festa, né? Só que a gente tem que perceber que tem que haver esse amor incondicional, mesmo após o nosso casamento. Essa semana, sábado, até aconteceu uma coisa engraçada, que eu estava já pensando na palavra em si, e aí eu estava na minha casa com meu irmão mais velho, minha cunhada e minha mãe. Eu nem falei, mãe, que eu ia contar. E a minha mãe falou uma palavra, assim, de certa forma, se a gente for olhar, bem pesada. Ela falou assim, que ainda bem que ela tinha se livrado de mim, do meu pai e da menstruação. Aí a minha cunhada pegou e falou assim, nossa, Kelly, você deve estar... realmente não está valendo nada, né? Se você for olhar por... E aí eu pensei, falei assim, realmente, se a gente for perceber, por que a mãe da gente não afoga a gente no vaso sanitário, né? Porque às vezes a vontade tem. Mas não existe um amor incondicional da mãe pelo filho? E é isso que faz toda a diferença. Você não faz nenhum mal para o seu filho porque você o ama incondicionalmente, acima de todas as coisas. E é assim como o Luiz falou no começo. Não sou eu melhor do que 10 filhos. É esse amor, irmãos, que vocês têm que transmitir um para o outro. É difícil? É difícil. São duas pessoas totalmente diferentes que elas se unem para tentar fazer uma coisa dar certo. Tem até uma frase que fala assim, que o casamento perfeito é duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Ou seja, a gente tem que fazer valer a pena, mas para isso tem que amar incondicionalmente o próximo, o nosso cônjuge, independentemente do que acontecer. É esse amor dos filhos que a gente transfere, né? Tem até o pastor que fala que os filhos foram todos embora e aí que ele foi entender realmente por que Deus fala que a gente tem que amar o nosso cônjuge. Porque é ele que vai permanecer com você até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Então, ou seja, ame incondicionalmente. Em Gálatas fala que o fruto do amor, ele dá uma lista com 9 frutos. E o primeiro deles é o amor. O amor tem que ser a base. O amor tem que ser o alicerce. Então, ou seja, tem que fazer frutificar. Se é um fruto, tem que fazer com que ele cresça todos os dias. E a gente faz isso como? Regando, cuidando, amparando, estando junto e não deixando com que essa essência se perca. Eu li uma frase bem bonita que fala assim, que se um dia você pensar em desistir, você tem que se lembrar do motivo pelo qual você se apaixonou. E isso faz valer a pena. Aqui eu sei que ninguém casou obrigado, né? Com um revólver, nem nada. Aqui, graças a Deus, a gente pôde escolher, né? Graças a Deus. Então, você fez uma escolha. Lembre-se sempre por que você escolheu estar junto com essa pessoa. E nunca desista. O segundo tópico, ele fala assim, que o marido é o líder da esposa. Aí a gente vai lembrar do barquinho, né? Não é à toa que Deus ele fez, irmãos, uma escala dentro do casamento. Justamente para que não houvesse cada um querer dirigir de um lado e que no final as coisas não dessem certo. Ele coloca o marido como líder, ou seja, o marido é o nosso capitão, não é? Mas isso não tira em nenhum momento, não coloca a esposa como inferior. Não, Deus fez o quê? Não fez uma ajudadora para o homem? Nós somos auxiliar, ou seja, nunca se olhe como inferior ao seu marido e entenda que ele é sim o seu líder. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente entende isso, fica claro os papéis. E o marido deve exercer a liderança. Por quê? Porque cabe a ele cuidar da responsabilidade do lar, ele deve cuidar da esposa, para que as coisas não se percam. Então, ou seja, a educação dos filhos, a decisão na tomada, das decisões que a família vai tomar ao longo da vida, é de responsabilidade do marido. Isso não significa que a esposa não tenha que falar nada. Não, ela pode sim conversar. Aí é o diálogo.
Mas é o marido que é o líder. E a gente tem que entender isso. Às vezes é difícil, né? Eu sempre falo assim, que às vezes eu quero tomar frente de tudo em casa. Porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o Pedro não é assim. Então a gente tem as nossas contradições sempre. Mas eu tento entender isso, que quem é o chefe da minha casa é ele. É difícil, porque às vezes quando a mulher ela faz um monte de coisa, quando a mulher já é um pouco independente, antes de se casar, ela quer levar tudo isso para dentro do casamento. E não deve ser assim. A gente tem que entender, porque aí vai ficar mais fácil de entender a dinâmica da casa. Só que uma coisa é preciso prestar muita atenção, irmãos, e observar. Autoridade não é autoritarismo. E isso precisa ser diferenciado. Autoridade é você exercer o cuidado sobre a sua casa, mas jamais exercer de agressão para com aqueles que você cuida. Essa semana atrás eu vi uma reportagem que eu até fiquei muito chocada, de um namoro. Porque que é importante, eu estou falando também para os jovens. Preste atenção com quem vocês estão se relacionando, porque o seu futuro depende disso. O namorado não ia deixar com que a menina viajasse com as duas irmãs, e era uma viagem curta. E ela falou que ela ia, porque eram as duas irmãs dela. Ele, nisso que eu estou dizendo, com um autoritarismo, ele enforcou ela com o cadarço de um tênis. Porque ele não queria que ela se misturasse com mais ninguém. Ela era só dele e fim. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque hoje muitas famílias têm se perdido por conta disso. Um querendo mandar mais que o outro. E aí, muitas vezes, chega-se ao ponto de agressão. E a gente tem que tomar cuidado. Então, ou seja, aí a gente lembra do primeiro tópico, né? O amor. Sempre. Não deixar com que as coisas se exaltem. Não perder o controle. E é isso que é importante. O terceiro tópico fala que o marido deve cuidar da esposa. Quem ama faz o quê? Cuida. É simples, né? Olha que bonito. Quem ama faz o quê? Cuida. Então, ou seja, o marido tem que cuidar da sua esposa todos os dias. Todos os dias. Eu sempre lembro dessa questão de mãe e filho, porque é uma forma bem assim da gente identificar as coisas, né? Tem uma amiga minha em São Paulo que eu conheci ela no mestrado, e eu tenho acompanhado a luta dela para com o filho dela que usa drogas. Em São Paulo, uma clínica de recuperação custa R$ 1.200 a mensalidade. E ela não tem dinheiro para isso. Só que todas as vezes que ele cai nas drogas, porque daí ele vai, fica um tempo longe, e aí depois ele vem e cai de novo. Ela move tudo o que ela pode, ela faz o impossível para que ela consiga pagar o tratamento do filho dela de novo. Ela tira das necessidades dela, daquilo que ela precisa para poder cuidar do filho. É nesse sentido, maridos, que vocês devem cuidar das suas esposas. Cuidar acima de tudo. Cuidar, muitas vezes, é isso. Você deixar de ter o que você precisa para que você possa sustentar a sua casa. Você tirar das suas necessidades para que aqueles que estão próximos de você jamais passe a necessidade. Então, quem ama, cuida. E cuidando, a gente vê o exemplo de Jesus. A gente se entrega. Jesus não se entregou por nós? Então é a mesma coisa o marido. Quando ele ama, ele se entrega pela sua esposa. Jesus, ele deu a vida pela igreja, não foi? Jesus não morreu por mim, por você? Para que a gente pudesse ter vida? Então, maridos, não precisa morrer, tá? Mas você precisa dar a sua vida para que a sua esposa sobreviva todos os dias. Em João 13:1, ele cita assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois ele foi crucificado, entregando a sua própria vida para perdoar e resgatar todos aqueles que eram seus.
Então, amar até o fim. Eu acho lindo, irmãos, quando eu vejo aquelas matérias assim, de que o casal que vive muitos anos juntos, e aí a gente recebe a notícia que às vezes a esposa morre, e alguns minutos depois o marido morre também. Porque você vê que eles se amaram até o fim, a ponto de que um não consegue sobreviver sem o outro. Você já pensou nisso? Não pensa com carinho. Imagina a sua vida sem o seu cônjuge. Quão vazia seria a sua vida? Quão vazia seria a sua vida? É esse o pensamento que a gente tem que ter. Às vezes, a gente pode estar passando por um momento de crise e o que a gente quer pensar é diferente. Mas é perseverar no Senhor. Lembrar que Jesus não desistiu de nós em nenhum momento. O versículo fala que ele amou até o fim. E se a gente tem que ser igual a Jesus, a gente tem que amar até o fim. Uma outra responsabilidade é que o marido tem que cuidar espiritualmente da sua esposa. Aí a gente entra num tópico bem difícil, eu acho. Eu não vou perguntar não, tá? Quem tem orado pela sua esposa. Mas isso é uma questão que a gente tem que pensar. O verso 26 e 27, ele vai falar o seguinte, que para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A gente vê que Cristo santifica a igreja. Olhando pelo mesmo olhar, a gente entende que nós não podemos limpar o pecado do outro, mas nós podemos zelar dele espiritualmente. E o que o texto traz para a gente é que o marido, ele deve zelar pela mente da esposa. Não só da esposa, mas também dos filhos. E aí, como a gente tem administrado isso no nosso dia a dia? É você, marido, que tem que cuidar do que passa na televisão da sua casa, do que os seus filhos estão vendo no celular, do que a sua família tem discutido na hora do almoço. Se eles têm lido bons livros, estudado a Bíblia. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, que ele chama Mário Cortella, e ele, em uma das palestras dele sobre educação de pais e filhos, ele cita que, quando ele era criança, tinha um objeto retangular na casa dele e que a família adorava e que se chamava mesa. E eles sentavam todos os dias em volta da mesa na hora do almoço e na hora do jantar. O pai dele fazia questão de que todos os filhos estivessem presentes na hora da refeição. Hoje eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir reunir todo mundo, né, para uma refeição. Porque às vezes trabalha, estuda. Só que nos momentos que você está com seus filhos, o que você tem feito? Com a sua esposa? O que você tem feito? Maridos, lembre-se disso. É sua obrigação. Você deve cuidar das coisas da sua casa. Você deve supervisionar aquilo que está entrando dentro da sua casa. Porque é só assim, irmãos, que a gente vai impedir com que essas coisas seculares que estão afetando o mundo possam invadir a nossa casa também. Quando a gente dá a brecha, o diabo entra e faz a festa. Então a gente tem que lacrar todas as saídas, todas as portas, para que nenhum mal entre na nossa casa. Nenhum mal. Hoje a velocidade da internet é surpreendente. Às vezes aconteceu uma coisinha ali, mas todo mundo fica sabendo. Do mesmo jeito com que a notícia voa, conteúdos pornográficos voam. Coisas sem sentidos voam. Sem contar tantas outras coisas que não edificam. E isso pode estar ao acesso do seu filho ali, ó, no celular. Não só do seu filho, mas muitas vezes até do seu. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente tem visto. E bloquear essas coisas. Não faz falta na nossa vida, de jeito nenhum. Eu falo, sempre quando eu estou muito focada, que eu tenho muita coisa para fazer, eu esqueço que existe Facebook. Assim como o WhatsApp, eu já até avisei para as meninas do grupo que às vezes eu demoro muito para responder, porque eu esqueço o celular e eu vou lembrar do celular, ó,
Às vezes a pessoa me manda uma mensagem de manhã, eu vou ver de tarde. É se desprender. Tem coisas que a gente tem perdido tempo, que são insignificantes, e o que é de valor a gente tem deixado para lá, que é a nossa família. Não deixe com que isso aconteça na sua casa. Não permita com que o diabo destrua a sua casa. Um outro tópico que o texto fala é que o marido cuida do seu corpo. Ele cuida da sua esposa. No versículo 29 fala: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Quem aqui consegue ficar 5 dias sem comer? Ninguém se manifesta? 3 dias sem comer? 1 dia sem comer? Já tá bom, né? Assim, 1 dia a gente consegue, né? É nesse sentido. Eu vi um estudo, eu falo assim, a questão da comida também é um fator bem... fala que atualmente a população, de cada 10 pessoas, 6 está acima do peso. Então, sinal que a gente se preocupa com a nossa alimentação, né? Tá todo mundo comendo e comendo bem, graças a Deus. E eu falo que os outros 4 que sobram é aqueles magros que não engordam. Sempre tem um assim, né? Que pode comer, mas ele não engorda. Então, é esses 4 que sobram. Então, Cristo cuida da igreja. E a igreja não é o corpo de Cristo? Então, maridos, cuidem das suas esposas. Você também é responsável pela saúde e bem-estar dela. É difícil a gente ver um marido acompanhando uma esposa numa consulta médica, acompanhando ela para um tratamento. Sempre a gente encontra os filhos, né? O filho que leva a mãe, é o filho que vai cuidar, vai estar junto com uma consulta. E o marido? Você deve cuidar para que ela esteja sempre saudável. Você é o protetor dela. Então você deve se lembrar disso, que você é responsável pela saúde dela. Então vá junto. Pergunta se a saúde dela está tudo bem. Faça a questão dos dois, né? Eu vejo que daí é uma questão de saúde, tem que ser uma questão dos dois. Fazer constantes check-ups, ver se está tudo bem. Isso não faz mal. Então, marido, assuma suas responsabilidades. Cuide da sua esposa, tanto espiritualmente como fisicamente. Entregando sempre por amor. Uma última questão do marido é que ele é o provedor do lar. Esse é um outro tópico que eu vejo assim que hoje em dia está um pouco distorcido. Por quê? Porque os valores estão se invertendo. Infelizmente, hoje, a gente vê que as mulheres também precisam sair para trabalhar. Porque só com o salário do marido, às vezes, não é suficiente. Mas quando ele consegue e pode sustentar a casa, ele tem que fazer isso, porque é obrigação dele. E em nenhum momento ele deve desprezar a mulher que está em casa. E o que acontece muitas vezes é que isso não acontece. Muito pelo contrário, às vezes ele acaba que ofende a mulher porque ela está em casa. E isso não deve acontecer. Tem até uma figurinha que eu achei interessante. Projeta para mim, Anderson. Olha lá, presta muita atenção. Ó, uma empregada doméstica, um salário de R$800. Babá, 1.300. Cozinheira, 1.000. Psicóloga, 1.600. Enfermeira, 4.000. Motorista, 2.000. Quanto que dá no total? Era isso que você teria que pagar para ela, se você fosse pagar por todas as coisas que ela faz dentro de casa. Tá vendo? Eu falei que era... Ó, quanto? Vamos repetir de novo quanto que é o salário? R$10.700. É loucura minha? Não, não é loucura minha, não. Você já pensou em contratar alguma dessas profissionais para fazer esse trabalho na sua casa? Muitas vezes até mais caro. Ainda usando uma tabela baixa. Então, olha lá, ó, casar com uma mulher que não cobra nada disso não tem preço.
mas você pode pagá-la com amor, carinho e reconhecimento. Isso é fundamental, irmãos. A partir de amanhã, quando você olhar para sua esposa, que você chegar lá e você ver que a sua roupa está passadinha, você fala assim, amor, eu vou te dar um beijo como pagamento porque você passou minha roupa. Você chegou lá, a comida está quentinha em cima do fogão, amor, um beijo. Um abraço, vem cá, amor, que eu vou te dar um carinho. E se ela trabalha, irmão, para ajudar você a suprir as necessidades do lar, reconheça que os serviços de casa custa caro. Por que vocês acham que custa caro? Porque é difícil de fazer. Então, quando o marido assume e ajuda a esposa, eles dois acabam mais cedo o trabalho. E aí sobra mais tempo para os dois ficar juntos. Olha que importante. Já pensou se você tiver mais tempo para ficar junto? Então, não tenha medo de lavar uma roupa, não tenha medo de lavar uma louça, não tenha medo de varrer um chão. Porque, irmãos, olha, uma novidade, não cai a mão. De jeito nenhum. Não cai. E muito pelo contrário, você vai estar edificando a sua casa. Não é feio. Eu sempre lembro, na minha casa, minha mãe ensinou meus 2 irmãos a arear a panela. Tem mãe que não gosta nem que o filho chegue perto da cozinha, porque fala que o menino depois vai virar menina, né? E não ensina. Mas os meus irmãos, eles sabem fazer tudo. A gente até briga, porque às vezes eles não fazem, né? Mas aí é por negligência. Mas que eles sabem fazer, eles sabem. Então, não tenha vergonha. Se você não sabe fazer comida, chega um dia, vai junto. Fala assim, amor, vem cá, vamos fazer comida junto. Vamos limpar a casa para acabar mais rápido e sobrar tempo da gente assistir um filme junto. Porque é nisso, amor. É nesse sentido do amor que faz a diferença no casamento. Então, lembre-se sempre de agradecer a sua esposa. Só que agora não é só marido, né? A Kelly só está falando do marido, do marido, do marido. E as esposas? Também tem o seu compromisso, também tem a sua função dentro do lar. O marido, a gente viu que ele é o quê? Ele é o líder, não é? Então, a esposa, ela vai ser o imediato do navio. Ela é a segunda na casa. Então, o primeiro princípio da mulher é que ela deve ser submissa ao seu marido. Submissa ao seu marido. A mulher inteligente, ela consegue compreender isso, irmãos. Não é naquele sentido que eu falei, não é de inferioridade. Você não é inferior ao seu marido. Mas a gente aprende que quando o homem ele é líder, ele honra a esposa que ele tem. E é nesse sentido que a gente tem que olhar. Jesus, ele honra todas as mulheres que passam na vida dele. O meu trabalho de faculdade foi justamente sobre a questão das mulheres que tinham funções nessa igreja inicial. E quando você olha, em nenhum momento Jesus menospreza as mulheres. Muito pelo contrário, ele exalta elas. Jesus faz tudo aquilo que a lei fala que ele não podia fazer. Tudo. Ele fala com mulher durante o dia, que não podia. Ele tem o contato, tem discípulas que as seguem, as mulheres que fazem parte ali do núcleo de Jesus, que estão próximos a ele. E ele não se importa por conta disso. Ele sempre valoriza todas elas. Ele honrava e obedecia a sua mãe. Ele ajudou muitas mulheres, curando, perdoando e abençoando muitas delas. As primeiras a constatarem a ressurreição foram mulheres. Na morte, ele pede para que o seu discípulo cuide da sua mãe. E quando ele ressuscita, ele se mostra primeiramente para as mulheres. Então, mulheres, vocês não são de menor importância. Muito pelo contrário. Vocês também têm um valor. E é nesse sentido que quando a gente se sujeita ao marido como ao Senhor, a gente está entendendo que Deus ele criou essa hierarquia com um propósito, para que a gente estivesse debaixo dessa proteção. Porque o marido é mais forte. Você já tentou medir força com o seu esposo? Alguém já fez lutinha com o marido? É difícil a mulher ganhar, por mais que ela seja forte, eu fico vendo assim, às vezes você vai tentar pegar alguma coisa da mão de um homem, já é difícil, imagine medir forças.
é mais difícil ainda. Por isso, cabe a Ele te proteger. Cabe a Ele cuidar de você. E aí a gente volta naquilo. Não é que você não tem que falar nada dentro da sua casa. Não. A sua opinião também é importante. O diálogo é necessário. Vocês têm que conversar. Quando for tomar uma decisão, chegar e resolver junto. Conversar. Tudo aquilo que for ser tomada de decisão, tudo aquilo que for para convívio da família, tem que ser diálogo. Só que a responsabilidade da casa está sobre os cuidados do marido. E se ele te ama, em nenhum momento ele vai te explorar, nem te maltratar. Mas o contrário, a liderança dele vai ser cheia de amor, vai te trazer conforto e segurança para toda a família. Então, ser submissa não vai significar que você não interfere, que você não é ninguém, que você é nada dentro da sua casa. Muito pelo contrário, você entende que como chefe de família ele está provendo, ele está cuidando de todas as coisas. Esposa inteligente entende essa hierarquia do casamento. Um outro tópico fala assim que a mulher inteligente respeita o marido. Respeito. Infelizmente, isso é uma outra palavra que tem atualmente fugido do nosso vocabulário. Hoje de manhã, eu saindo de casa, eu presenciei uma briga dos meus vizinhos, porque por falta, você via assim que a discussão era tão besta, por tão pouca coisa, e os dois discutindo logo pela manhã. Estraga o domingo todo, não estraga, gente? Uma discussãozinha pela manhã. Às vezes, quando a gente encontra alguém de mau humor no caminho, já estraga o nosso dia, não é? Agora, discutir a troco de nada, por bobeira. Às vezes, eu lembro que no começo do meu relacionamento a gente tinha uma dificuldade, porque eu ia fazer qualquer brincadeira com o Pedro e ele não tinha assim um diálogo muito de brincadeira. E aí ele ficava magoado com o que eu falava para ele. Às vezes era brincadeira, assim, sabe aquelas brincadeiras que a gente faz um com o outro? E aí tinha isso, mas em nenhum momento era falta de respeito com ele. Mas eu aprendi que aquilo não agradava. Aí um dia eu falei para ele assim, eu não vou brincar mais. Por quê? Porque não agregava nada para o meu casamento. Muito pelo contrário, magoava ele. Então a gente precisa aprender a perceber essas diferenças. A gente tem que ter atitude como mulheres que exaltem e honrem os nossos maridos. E muitas vezes a gente não tem feito isso. Lembra lá que eu falei que o marido vai dar um beijinho em você agora porque você está cozinhando? Você dá um beijinho nele quando ele chega do trabalho e fala assim, ô, meu amor, muito obrigado por você estar trazendo um mantimento para a nossa casa. Obrigado por você estar cuidando dos nossos filhos. Quem aqui diz que o cachorro que é o que recebe, né? Sempre fizeram uma comparação de que, se você quiser saber quem sente falta, né? E aí eu sei que deu o cachorro, porque o cachorro sempre quando o marido chega lá na outra esquina, o cachorro já sabe que o marido está chegando. Perder para o cachorro. Irmãs, isso é muito feio. Você já pensou? O teu cachorro ama mais o seu marido do que você? Que vergonha isso. Sentir o cheiro do marido à distância. A gente precisa ter isso. Saber que ele está chegando lá longe. Honrar. Ô, meu amor, você chegou de casa, eu fiz uma jantinha especial para você. Eu estou cuidando de você. Tem uma frase muito importante que ela fala assim, ó, se cremos que Deus nos deu o nosso cônjuge, devemos amar e tratar com dignidade esse presente de Deus. A mulher inteligente trata o seu marido com honra e respeito e dignifica o seu lar e a instituição da família. Provérbios fala, né, que a mulher sábia ela faz o quê? E a tola faz o quê? Destrói. Tenha sabedoria, irmãs. Cuide do seu marido. Ele é o presente que Deus deu para vocês. Maridos, ame, proteja
Seja o provedor da sua casa, seja o líder da sua casa. Quando a gente entender isso muito claramente, irmãos, nosso casamento só tem a deslanchar. Deus no controle do nosso barco. A gente pode enfrentar a tempestade que for. Porque a gente sabe que não vai ser sempre rosas, não é? Ó, eu tenho 4 anos de casada, a gente já teve crise. Eu imagino quem tem mais que isso. Não é todos os dias flores. Mas quando a gente está dentro desses princípios, quando a gente exerce esses nossos deveres, é mais fácil da gente passar pelas tribulações. É mais fácil da gente vencer e provar que o casamento, sim, é a instituição do Senhor Jesus. E que nenhum mal vai acabar com a instituição da família, de acordo com os limites do que Deus criou. E isso, irmãos, depende de mim e de vocês. Todos os dias a gente tem que prezar para que isso aconteça. Eu falo que tem uma lei no Congresso que em algumas cidades até já foi aprovado, que é a de ideologia de gênero. Isso é muito... Estão tentando realmente destruir a instituição da família. Essa lei, ela fala o seguinte, que se você tem um filho ou uma filha, você não vai poder ensinar para ele que ela é menina ou que ela é menino. E nas portas dos banheiros não vai poder mais ter plaquinha identificando menina e menino. E quando essa criança tiver noção, ela vai escolher o que ela é. Vocês têm ideia do que é isso? Você já pensou se olhar para sua filha, uma princesa que nem a Simone, olhar assim para a Sarinha, e não poder chamar ela de Sara? E não poder ensinar para ela que ela é uma menina? Que de acordo com os padrões do que Deus criou, ela não pode ensinar a filha dela? Isso é muito sério, isso é muito forte. E tem muitas pessoas com muita ambição para que isso aconteça. Tem pessoas que têm feito de tudo para que isso seja aprovado. Por isso, irmãos, que eu digo, a gente tem que resistir. E resistindo é a gente provar que o casamento é de Deus. É provar que isso vem dos planos do Senhor para a nossa vida e a gente não vai se curvar diante dessas questões que estão querendo fazer com que a gente engula a qualquer preço. E nós temos que tomar a nossa posição também. Assim como esses estão sendo tão ambiciosos para que isso aconteça, nós também devemos ter a mesma postura para provar o contrário. Eu sei que não é fácil. A união de 2 pessoas totalmente diferentes, com culturas diferentes, com ideologias e sonhos totalmente diferentes, quando elas se unem, é preciso que haja o respeito, é preciso que haja o amor, é preciso que haja o cuidado. Que um cuide do outro, que um realize o sonho do outro, que um esteja sempre presente na vida do outro e que um não anule o outro e que os dois se amam acima de todas as coisas. Então tenha sempre isso para a sua vida. Porque, maridos, se vocês amarem, liderar, cuidar e prover o suprimento, e as mulheres amar e respeitar os seus maridos, a gente vai estar obedecendo os princípios do Senhor para nossas vidas. Então, irmãos, só concluindo, que você sempre tenha isso na sua vida. Que se um dia acontecer qualquer coisa e você pensar em desistir, lembre-se primeiro de Deus, que te ama incondicionalmente. E lembre-se que você deve amar o outro incondicionalmente. Não meça esforços para que seu casamento dê certo. Não meça esforços para que a sua família seja restaurada todos os dias. E não meça esforços para vocês lutarem juntos. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de aplicação da palavra, reúna-se com os seus filhos, traga isso, restaure isso, é tão gostoso. Não é gostoso quando a gente junta todo mundo na nossa casa? Não deixa com que isso se perca. Porque é só assim.
é trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente pode fazer a diferença. E que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Amém? Amém. Amados, como é maravilhoso a gente rever os planos de Deus para a nossa vida. A gente precisa fazer isso constantemente. Na maioria das vezes nós cometemos erros porque nós esquecemos de caminhar de acordo com o nosso manual, que é a palavra do Senhor, não é mesmo? Louvado seja Deus pela vida da Kellen e pela palavra do Senhor que veio ao nosso coração essa noite.